Tu sabia que, no meio da pandemia, o governo do Rio Grande do Sul faz malabarismo fiscal para promover uma verdadeira farra de concursos públicos? Isso mesmo, o governo do estado quer nomear mais de 250 novos servidores e abrir concurso para quase 1.000 vagas para áreas não essenciais. Tu acha justo o governo contratar profissionais para orquestra sinfônica ao mesmo tempo em que diz que o estado está quebrado? Tu acha isso certo? Pois é, nem eu. E além de injusto, isso também é ilegal. Então assiste o vídeo que eu vou te explicar por que a bancada do Novo está processando o governador Eduardo Leite. No dia 14 de janeiro desse ano, o governador anunciou novos concursos públicos e nomeações, totalizando 3.688 vagas. Dessas 3.688 vagas, 1.200 são para áreas consideradas não essenciais e as outras mais de 2.400 são para áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e segurança. Mas qual que é o problema? Bom, além da crise fiscal, existe uma proibição legal. O artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal é bem claro ao dizer que o limite máximo para o comprometimento da receita corrente líquida com despesas do pessoal do Poder Executivo é de 49%. Já no artigo 22, a lei diz que se a despesa de pessoal exceder esse limite de 49%, são vedados ao Poder Executivo Estadual o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores da áreas de educação, saúde e segurança. Ou seja, só pode fazer contratações nas áreas essenciais para repor perdas, e não pode fazer novas contratações em áreas não essenciais. E o que acontece é que, de acordo com o cálculo previsto na lei e usado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Poder Executivo gasta hoje 53% da receita com despesa de pessoal, ou seja, já passou do limite de 49%. E essa despesa de 4,1% representa quase 1,8 bilhão ao ano que deveriam estar sendo investidos no Estado e não pagando salários. Então, como o governo gaúcho está abrindo concursos e realizando nomeações para o Poder Executivo? É aí que a coisa fica complicada. Basicamente, o nosso Estado faz um tipo de contabilidade criativa, utilizando uma fórmula errada de cálculo criada pelo Tribunal de Contas com o fim de burlar a Lei de Responsabilidade. O que acontece é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que dentro do cálculo das despesas com pessoal devem estar inclusos os gastos brutos com ativos, inativos e pensionistas e quaisquer espécies remuneratórias, como por exemplo, vencimentos, vantagens, subsídios, aposentadorias, pensões adicionais, gratificações e vantagens pessoais de qualquer natureza. Além disso, a Lei Complementar 178, que foi aprovada nesse ano de 2021, reforça que a apuração da despesa com pessoal deve observar a remuneração bruta do servidor, ou seja, sem qualquer desconto ou dedução. E mesmo assim, o governo gaúcho descumpre de maneira consciente e deliberada essas duas leis ao adotar a contabilidade criativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que não inclui no cálculo da despesa de pessoal os seguintes itens: pensões, assistência médica, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche, bolsa de estudo, auxílio funeral, abono permanência e, pasmem, o valor do imposto de renda retido na fonte, já que nesse caso ele retorna para os caixas do Estado. A pergunta que eu faço é: se isso não é gasto com pessoal, é gasto com o quê? E com base nessa fórmula mágica, o gasto com pessoal do Poder Executivo baixa artificialmente dos 53% que eu mencionei para 42,49%. São mais de 10 pontos percentuais alterados de maneira ilegal. E o mais absurdo disso tudo é que o governador sabe que esse cálculo está errado. Inclusive já afirmou publicamente que a fórmula correta de calcular é estipulada pela legislação federal e utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, exatamente o que a lei exige. Muitos estados, e foi o caso do Rio Grande do Sul, fizeram contabilidade sua, desconsiderando alguns itens para efeitos de lei de responsabilidade fiscal. O que eu quero dizer aqui? O limite lá é cerca de 48% na despesa com pessoal e, para dizer que cumpre, desconsidera gastos como, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte. Mas é considerado pela Secretaria do Tesouro Nacional, sim, como despesa de pessoal. E nós temos que fazer esse ajuste. Só que esse ajuste vai significar não passar um pouco a lei de responsabilidade, vai significar passar muito, talvez até 10 pontos percentuais. E através desse cálculo ilegal, no meio de uma pandemia onde todos os recursos deveriam estar sendo destinados para o combate à Covid, o governo do Rio Grande do Sul anunciou a abertura das seguintes vagas para serviços não essenciais:
109 vagas para a Procuradoria-Geral do Estado, 676 para a Secretaria do Planejamento, 72 para o IP Previdência, 98 vagas administrativas para o IP Saúde, 10 vagas para a SEASA e até mesmo 16 vagas para músicos da Orquestra Sinfônica. Além das seguintes nomeações, 220 servidores para a Secretaria da Fazenda, que tem um salário médio de R$19 mil, e 39 servidores para a Secretaria do Planejamento, com salário médio de R$15 mil. Tu acha isso certo? Isso também não faz sentido nenhum para a bancada do Novo. E foi justamente por esse motivo que nós entramos com uma ação popular na Justiça, visando barrar essa nomeação ilegal de servidores que desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós não podemos aceitar que um governador descumpra a lei de forma tão flagrante e faça esse anúncio mostrando para a população gaúcha que ela vai ter que pagar a conta da irresponsabilidade do governador. E é justamente por esse motivo que nós estamos aqui, para defender o teu bolso dessas ilegalidades e tentar fazer com que o Estado gaste menos para cobrar menos impostos no futuro.